Bom, olá, boa tarde. Eu peço então que você se apresente para a gente começar as perguntas de toda a sua história aí como biólogo. Tá ok. Bom, meu nome é Victor, eu tenho 28 anos, eu sou biólogo, especialista em manejo e conservação de fauna silvestre, herpetólogo, pois trabalho com répteis e anfíbios. Acho que vocês conseguem observar aqui, como tem bastante sapo. E sou fotógrafo de natureza nas horas vagas. Maravilha. Vamos lá então, Victor. Qual que é a sua trajetória da sua formação? Conta um pouquinho. Tá, eu sou formado aqui no Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí. Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, tá? O meu curso era bastante voltado para todas as áreas das ciências biológicas, o que me possibilitou atuar também na área mais ampla da biologia, não só com a área de educação. E, posteriormente, eu fiz pós-graduação na Unis em Santo Amaro, em manejo de conservação de fauna silvestre. Legal. E quando você soube que queria seguir essa carreira? Bom, eu nunca soube, na verdade, exatamente que eu seria biólogo. Antes da graduação, eu tinha feito alguns desses testes de trabalho que a gente faz, né, para saber qual área que você quer atuar. E eu sempre fui muito voltada para a área de ciência, sempre gostei de física, sempre gostei de química, mas só na escola. Para falar a verdade, até biologia eu não era muito bom como eu gostaria de ser no ensino médio, eu não tinha tanto interesse, mas era muito mais por conta da forma com que a aula era dada. Posteriormente, então, eu entrei na faculdade, porque eu sempre gostei dessa área de meio ambiente, para ver como seria. E na graduação eu tive certeza que eu queria ser biólogo. Foi já no início da graduação eu sabia que eu tinha acertado na escolha. Massa. E falando da graduação, quais foram os principais desafios que você teve durante esse período? Assim como eu acredito que muitos de vocês passam, a maior dificuldade que eu tive era conciliar o trabalho e a universidade. É, dentro dos perrengues que a gente passa, acredito que esse seja o mais complicado, mas que não inviabilize de forma alguma a conclusão do curso de uma maneira agradável. Legal. E como você se colocou no mercado de trabalho? Eu sempre trabalhei com várias coisas, mesmo durante a graduação. Eu fiz alguns estágios durante a graduação com educação ambiental. Eu trabalhei num centro de reabilitação de animais silvestres, como um tratador de animais. Tinha feito alguns trabalhos como educador ambiental também, mas foi na pós-graduação que eu entrei na consultoria ambiental, que é o que eu trabalho hoje, e desde então eu não saí mais. Faz aproximadamente 4 anos já que eu trabalho com consultoria ambiental e eu comecei em contato com os profissionais na pós-graduação. Foi fundamental que eu tivesse contato, demonstrasse interesse e fosse convidado. Tá. E quais são as habilidades que sua profissão mais usa? Bom, acredito que as principais ferramentas e as principais coisas que você precisa dentro da área é organização. Eu acredito que você necessite ser bem organizado, que você tenha bastante empenho e dedicação para que você consiga conciliar tudo que você tem e sempre atualizando e sempre e estudando as áreas que tem na biologia. E como você se sente hoje com relação à sua profissão? Você desempenha uma função que você esperava e acredita que é remunerado de uma maneira justa? Hoje eu estou bastante satisfeito com a minha área. Eu acredito que hoje eu faço exatamente o que eu gosto de fazer. Eu sei que é um pouco difícil para a maioria das pessoas, não é todo mundo que tem a sorte que eu tive, mas sou bastante satisfeito em trabalhar com consultoria ambiental hoje. A remuneração eu acredito que seja bem adequada, mas eu sei que não são em todas as áreas da biologia e não são em todos os níveis. Mas é importante saber que existe a remuneração e que você tem que ficar sempre muito atento ao que está acontecendo tanto na área que você quer atuar como nas áreas em volta.
Massa. E se você pudesse voltar atrás, o que que você faria de diferente em relação à sua formação profissional? Bom, se eu pudesse voltar atrás, eu acredito que eu aproveitaria melhor as oportunidades que a universidade me deu. Tá? Eu sou de uma universidade particular, que já são menores as oportunidades, mas que são colocadas, e eu teria aproveitado o máximo possível as aulas práticas, os estágios ou as pesquisas que podem ser envolvidas lá. Eu teria aproveitado muito mais as viagens, tudo que a universidade pudesse me disponibilizar, eu teria aproveitado. Tá. Em relação a algumas perguntas específicas que os alunos fizeram para a área de biologia, enfim, para os biólogos, perguntaram aqui: qual área posso exercer cursando ciências biológicas? Você poderia falar um pouquinho sobre as áreas? Tá, eu acredito que a ciências biológicas seja uma das áreas mais amplas de trabalho que exista. Você pode trabalhar com todos os grupos de fauna separadamente ou junto, ou em conjunto, por exemplo. Você pode trabalhar com moscas, formigas, com insetos, com mamíferos, com répteis e anfíbios. É extremamente amplo, mas você pode trabalhar com tudo que é biodiversidade possível, com plantas, com bactérias, com fungos. Você pode trabalhar dentro de laboratórios ou fora de laboratórios. Você pode trabalhar na área de educação, de formação, desde os pequenos até a graduação e pós-graduação. Então, eu acredito que tem uma disponibilidade gigantesca de atuação dentro da área das ciências biológicas. Certo. Em relação ao serviço mesmo, ao trabalho de biólogo, né, já que você é daqui da região de Jundiaí, perguntaram em relação ao quão complicado é conseguir um trabalho como biólogo aqui na região, se é só realmente a área de ser professor. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bom, hoje eu desconheço um pouco como esteja o mercado de trabalho, porque eu atuo fora. Eu trabalho para empresas de São Paulo e de Campinas, porque trabalhar com consultoria ambiental, eu escolhi trabalhar para fora pelo número de oportunidades ser maior. Para a área de educação, eu acredito que seja grande, como em todos os outros lugares costumam ser, pela necessidade de profissionais da área de educação que tem aumentado com o tempo. É difícil eu saber exatamente como está o mercado por conta disso, mas quanto à remuneração, também eu acredito que seja adequada dentro do âmbito das ciências biológicas e que tende a melhorar com o tempo. A gente está passando hoje por um problema geral, então é difícil também ter uma perspectiva de como vai ser no futuro, mas levando em consideração a grande capital, Jundiaí realmente tem um pouco mais de dificuldade em se tratando de oportunidades. Tá, agora falando, puxando um pouquinho mais para o lado de fotografia, enfim, dos bichos que você tem contato aí constantemente, perguntaram aqui, quando você está cursando, se depara com bichos mortos e precisa mexer ou não? E eu também gostaria que você falasse um pouquinho sobre realmente o seu trabalho como fotógrafo de natureza e as possibilidades em relação a isso, o que você já fez. Comenta um pouquinho para o pessoal. Eu acredito que a gente se depare sim com animais mortos, faz parte da construção das ciências biológicas, porque existem algumas coisas que só é possível com isso. Então é interessante que a gente entenda a necessidade, mas a tendência é que mude. Tem mudado significativamente ao longo do tempo, tá? Eu fiz a graduação em 2010. Então, de lá para cá já mudou bastante. Eu sei que existem universidades que já não têm mais contato nenhum com isso, mas que é fundamental que a gente entenda que pode acontecer. Tá? Quanto à minha profissão, hoje eu sou consultor ambiental, eu trabalho com consultoria na verdade, especificamente com manejo e conservação de fauna silvestre, tá? Trabalho com monitoramento e resgate de fauna. E a parte da fotografia veio junto com tudo isso. Como eu viajo basicamente para vários lugares do país, eu já conheci Minas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul. Em diferentes lugares desses estados, eu tive contato com muitos bichos. Já passou pelo menos das 400 espécies que eu já encontrei até o momento.
só de anfíbios e répteis, que é o grupo que eu trabalho, já passou das 200, provavelmente. Quase que metade do número que eu tenho. Esses números são baseados em todos os bichos que eu registrei em foto, provavelmente. Eu tenho até alguns lugares que eu posto minhas fotos, mas a fotografia não é um foco. Eu trabalho como fotógrafo de natureza, mas é como educador ambiental, serve para auxiliar a educação ambiental para as pessoas, para que o conhecimento científico seja acessível. Fotografia me possibilita uma ferramenta fundamental para a conservação, mas eu trabalho com monitoramento e resgate de fauna, principalmente. Legal. E você teria alguma mensagem para deixar para os alunos em relação a esse período e também em relação à possível escolha, né, como biólogas e biólogos aí futuramente? Bom, é fundamental que durante a graduação você tenha contato com o maior número de áreas possíveis, tá? Por isso que é interessante você aproveitar tudo que a universidade te possibilita. Eu fui privilegiado no sentido de escolher rápido o que eu iria trabalhar. Logo no começo da graduação eu já sabia e tinha certeza absoluta que eu trabalharia com répteis e anfíbios. Eu entendo que a dificuldade é bastante grande, mas que a escolha a escolha inicial, a escolha rápida me possibilitou traçar o caminho muito antes. Então, eu sabia que eu gostaria de trabalhar com répteis e anfíbios e fui traçando esse caminho até alcançar o objetivo, que era efetivamente trabalhar. Eu não sabia exatamente com o que eu iria trabalhar. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que eu quero trabalhar com anfíbios em campo, pesquisa e no meio da mata, por exemplo, mas é que eu poderia trabalhar na área acadêmica, na área laboratorial, com extração de toxina, eventualmente muitas outras coisas. Então, a dica que eu dou é que você tenha contato com o maior número de possibilidades possíveis, obviamente, para que você tenha uma facilidade em escolher a sua área. Não é tão fácil, eu tive o privilégio real de decidir muito cedo, mas que é fundamental para você traçar um caminho. Legal, Victor. Muito obrigada pelo tempo aí, pela disposição. Agradeço mesmo. Eu agradeço o convite, eu gostaria de agradecer a Bruna e o espaço que me foi dado para falar um pouco sobre o meu trabalho. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, vocês podem seguir o meu Instagram, que é @VictorFabra, está aqui embaixo, eu acho, que talvez apareça. E lá eu tenho um pouco mais do meu trabalho com fotografia, a gente pode tirar dúvidas sobressalentes, podem entrar em contato comigo por lá. Obrigado. Valeu.